Bom, então eu vou estar fazendo agora uma série de alguns vídeos ali sobre transformadores, tá? Vai estar sendo um estudo ali com bastante informações ali sobre o funcionamento dos transformadores ali. Vamos estar vendo o transformador ideal, o transformador real, né? O circuito magnético ali para que explica como que o transformador funciona verdadeiramente, né? E então espero estar abordando bastante coisa aí. Vamos começar. Então, começando com alguns conceitos básicos, tá? O transformador, ele converte, é um conversor de energia CA a CA, né? Ele não existe nenhum tipo de conversão eletromecânica de energia, né? Não é motor, né? Ele converte, então, a energia elétrica em energia elétrica só apenas alterando os níveis de tensão e corrente, tá? O enrolamento, tá? Ele é composto, o transformador mais básico ali, ele é composto por dois enrolamentos, tá? Um primário e um secundário, e são eletricamente isolados, tá? Não existe qualquer conexão elétrica entre o primário e o secundário, mas eles são magneticamente acoplados, tá? O que significa isso? Tem um núcleo, né? Vai ter um núcleo de material ferromagnético no qual vão estar enrolados esses dois transformadores e o fluxo magnético produzido pelo primário vai estar acoplando, vai estar passando por esse fluxo e vai estar passando por esse núcleo e vai estar acoplando, né? Vai estar concatenando, aliás, o enrolamento secundário. Então é por isso que a gente diz que eles são magneticamente acoplados, né? O campo magnético é o elemento comum aos dois enrolamentos. Ele é o meio que acopla e transfere a energia, né? Porque se não tem conexão elétrica, o método de transferência de energia ali é pelo campo magnético, né? E o primário e o secundário vão operar na mesma frequência, tá? De operação. O núcleo, ele tem um importante papel de incremento e concentração do fluxo, tá? Incremento porque a permeabilidade dele é muito grande, então é um material excelente ali para estar conduzindo o fluxo magnético ali e concentrando as linhas de fluxo, né? Para que o fluxo não se disperse tanto pelo ar, para que ele fique bem concentrado dentro do caminho delimitado pelo núcleo, né? E o lado de alta tensão, tá? Vou chamar lado de alta tensão de AT e baixa tensão de BT, tá? O lado de alta tensão vai ser o de baixa corrente, tá? E o de baixa tensão vai ter a corrente maior, tá? Isso, obviamente, para manter a potência entregue no primário igual ao do secundário, tá? E então a gente começa aqui o estudo, tá? Com a lei de Faraday, porque essa é a lei básica ali que explica o funcionamento do transformador, né? Se tu entendeu bem isso daqui, tu entende bem ali como é que funciona ali as relações de tensão induzida e corrente, enfim. Aqui a gente tem, então, uma fonte de tensão, está aplicada aqui, V1, vou aplicar uma tensão no primário, tá? Enrolamento primário e enrolamento secundário, tá? Secundário é onde vai a carga sempre, tá? E o primário onde tu liga na fonte de tensão AC aqui, tá? Por que tensão AC, tá? Não pode ser uma tensão CC, porque senão o transformador não funciona. Porque aí não haveria variação de fluxo, né? E a tensão induzida aqui, conforme nos mostra a lei de Faraday aqui, ela depende de haver variação de fluxo, né? E a variação de fluxo se dá através da variação da corrente elétrica, né? Porque não existe movimento aqui, né? Tá tudo parado. A única coisa que pode variar aqui para o fluxo variar é a corrente elétrica. Então, basicamente aqui eu tenho uma tensão AC, né? Senoidal, geralmente aqui, V1, e eu tenho uma corrente elétrica entrando aqui, I1, né? Vamos imaginar que ela esteja num pico, né? Quer dizer, que ela esteja crescendo, né? Em direção a essa seta aqui. Como é que o enrolamento aqui vai gerar uma tensão que se oponha, né? A essa original, que é o comportamento de um indutor, né? Ele vai gerar uma tensão induzida, tá? Com essa polaridade aqui, de modo que a tensão, aliás, a corrente que essa tensão autoinduzida geraria, que estaria no sentido oposto a essa, geraria um fluxo magnético que iria se opor ao fluxo produzido por essa corrente, tá? Qual que é o fluxo produzido por ela? É esse aqui que está nessa direção aqui. Se a gente utilizar a regra da mão direita, né? É esse que está com essa setinha para lá. Aí o fluxo que estaria sendo produzido por essa corrente produzida por essa tensão induzida aqui, né, ou tensão autoinduzida, porque é no primário, ela estaria gerando um fluxo contrário a esse daqui, tá? É esse que é o sentido da lei aqui, do sinal aqui, né, que é a lei de Lenz aqui. E no secundário aqui a gente vai ter então a tensão induzida também, porque todo o fluxo produzido aqui no transformador ideal vai estar passando aqui
e concatenando, ou seja, passando aqui por dentro da bobina do secundário, e vai estar produzindo uma tensão aqui também, cuja corrente elétrica aqui vai estar se opondo, tá, a esse fluxo aqui criado por essa corrente aqui, tá? Então, é bastante importante, tá, entender esses conceitos aqui básicos, porque essa é a lei básica que rege o funcionamento do transformador, é a lei de Faraday, né? Então, vamos começar aqui com o transformador ideal, tá? Que sempre se começa falando dele aqui. O transformador ideal, ele considera que todo o fluxo produzido aqui, por essa bobina aqui, vai estar passando aqui, tá? Não vai ter nada disperso pelo ar. Não tem perdas, tá? Na resistência, a gente sabe que na realidade existe uma resistência nos enrolamentos ali, mas a gente considera que não existe perdas, que o núcleo também seja um perfeito condutor de fluxo ali, que ele não aqueça, que não tenha correntes induzidas no núcleo, então sem perdas no núcleo também. Relutância do núcleo desprezível, tá? A fase da tensão no primário é igual à fase da tensão induzida no secundário, tá? Não existe defasamento angular, portanto o fator de potência vai ser o mesmo, né? As tensões e correntes do primário vão estar em fase. E a potência, né, em VA, isso aqui é a potência aparente do primário, vai ser igual ao do secundário, logo a potência média e a potência reativa do primário igual ao do secundário também. E a tensão, né, autoinduzida no primário, isso aqui a gente chama de E1, é tensão autoinduzida, tá? Vai ser igual à própria tensão aplicada aqui, tá? E aqui no secundário a tensão, sempre só tensão induzida, tá? Então é só para diferenciar, porque aqui é autoinduzido e aqui é induzido, que a gente fala, para ficar mais correto. E, bom, se todo o fluxo tá, produzido pelo enrolamento primário vai estar concatenando o secundário, e a gente viu que acabou de ver que isso aqui é a lei de Faraday, né? Para tensão autoinduzida no primário e para tensão induzida no secundário, tá? Sempre que eu tiver o subscrito 1 aqui, eu estou falando do primário, e 2 é tudo que em relação ao secundário, tá? O número de espiras do secundário, o número de espiras do primário, e se o fluxo é essencialmente o mesmo, tá? Que é produzido no primário vai estar no secundário, esse termo aqui, dφdt, é igual para essas duas expressões aqui. Logo, se eu isolar o dφdt aqui, eu vou ter isso daqui para o primário e isso aqui para o secundário. Como esses dois são iguais, E1 sobre N1 vai ser igual a E2 sobre N2, tá? Então, é basicamente daqui que sai, tá, essa relação ali entre tensão e número de espiras do transformador, tá? É sempre parte aqui da lei de Faraday, considerando que não tem fluxo disperso. Então, é daqui a gente chega nessa expressão aqui. E com isso a gente pode ver, né, que com a relação ali, com o número de espiras ali entre o primário e o secundário, eu sei a relação, né, de transformação do quanto a tensão do primário vai ser maior ou menor que a do secundário, né. Dependendo se for, posso ter um transformador elevador de tensão, onde a tensão no primário é menor e a do secundário é maior, ou eu posso ter o transformador rebaixador de tensão, onde a tensão no primário é maior e a no secundário vai ser menor daí, né. E aqui a outra relação que tem, né, dos transformadores ali bem conhecida, que é entre o número de espiras e a corrente elétrica, né. Ela vem dessa explicação aqui que a gente vai ver depois, tá, no circuito magnético, essa expressão aqui. Agora talvez ela não faça muito sentido, mas para quem já entende ali de circuitos magnéticos, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, a gente vai desprezando a relutância do núcleo, tá, como no transformador ideal, está escrito aqui, eu vou ter que N1 e 1, né, que é a força magnetomotriz do primário, vai ser igual a força magnetomotriz do secundário, N2 e 2. E aí, isolando os termos, a gente tem isso daqui, tá? Esse A aqui é simplesmente a relação de transformação, tá, do transformador, é o número de espiras do primário pelo secundário, e para a corrente elétrica, né, I1 sobre I2 vai ser 1 sobre A, tá? Isso acontece justamente porque o lado de maior tensão vai ser o de menor corrente e o de maior tensão vai ser o de menor corrente, tá? Então, é justamente isso aqui que essas expressões estão nos dizendo, tá? Aqui o desenho, né, do transformador ideal, tá? Geralmente o transformador que é utilizado ali, mais didático, para te aprender, é esse onde tem um enrolamento de um lado e um enrolamento do outro, tá? E aqui a gente tem o modelo aqui simplificado aqui, né, do transformador, o esquema dele aqui, né? IP aqui, VP, IS e VS, tá? Tudo que for P ou 1 aqui, eu estou falando do primário. Quando for S ou 2 aqui, é porque é secundário. E agora para a reflexão de impedâncias, tá?
Como eu falei antes, o lado de maior tensão vai ser de menor corrente e vice-versa, tá? Se eu usar aquelas expressões lá para V e N que eu achei no slide anterior aqui, e fizer que a impedância vista pelo primário, tá? Pela fonte de tensão V1 aqui que eu aplicar no primário, ela vai ser, né, a impedância vista vai ser V1 dividido pela corrente I consumida, né? Essa corrente aqui, ela depende da carga que eu tenho no secundário. Então, substituindo aquilo que eu tinha no slide anterior, aqui nesse V1 e nesse I aqui, eu vou chegar exatamente nisso, tá? E vou ter que a impedância vista pelo primário aqui é A ao quadrado vezes V2, né? Que é a impedância do secundário, é V2 sobre I2. A V2 sobre 2 é a impedância do secundário. Então eu vou estar utilizando esse A ao quadrado quando eu quiser fazer reflexão de impedâncias ali, né? De um lado para o outro do transformador, tá? E só aqui, tá? Para saber como usar esse A ao quadrado aqui, a gente tem que lembrar que se a gente quiser, por exemplo, referenciar, tá? Uma impedância que está no lado de baixa tensão e referenciar ela para o lado de alta tensão, tá? O lado AT. No lado de alta tensão a corrente é menor. Logo, para a corrente ser menor, a impedância deverá aumentar, tá? Então eu vou multiplicar por A ao quadrado aqui, eu vou aumentar, né, a impedância. Se fosse o contrário, eu estivesse no lado de alta e quisesse referenciar uma impedância para o lado de baixa, tá? No lado de baixa a corrente é maior, logo a impedância deverá diminuir, né? Ela deveria diminuir, então dividiria por A ao quadrado, tá? E aqui só para mostrar, tá? Uma coisa importante aqui, mas os transformadores reais, tá? Do modelo real, eles têm o fluxo, os dois enrolamentos, o primário e o secundário sobrepostos aqui na mesma perna central, tá? Isso aqui ajuda a diminuir o fluxo disperso, tá? Porque, querendo ou não, se eu tiver aqui um enrolamento desse lado e um do outro lado, eu vou ter bastante fluxo que se dispersa para o ar, tá? Claro que a maior parte vai estar confinada aqui no núcleo, mas ainda assim eu teria bastante fluxo disperso, tá? E para tentar diminuir isso, né, e diminuir bastante, então você coloca os dois enrolamentos sobrepostos um sobre o outro na perna central. Então tem o primário e o secundário aqui dentro, tá? Claro que continuam sendo eletricamente isolados, tá? É só o fluxo que tem em comum aqui, tá? Tem camadas, né, isolantes ali entre os dois e o condutor é isolado também, né? Ele tem o verniz ali para isolar, fazer a isolação das espiras, então tá tudo eletricamente isolado. E esse aqui, tá, é o modelo do transformador real, tá? Eu vou estar explicando isso aí agora na próxima videoaula, tá? Que agora vai ser o modelo real do transformador. E então é isso aí, até a próxima.